Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Eu tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá, gêmeos? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta pro universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias. Vamos lá, geminianos. Começar aqui a tua leitura com o nosso Delfos. Mensagem para Gêmeos, por favor. O romance. A indiscrição. Bem-estar material. A perspectiva. A escolha. Quero mais aqui. Tô abrindo espaço. Dá mais uma carta aqui para essa situação de Gêmeos. A caridade. Fundo de deck, dores de amor. Geminianos, lembrem que é uma leitura geral, coletiva. Ela pode não ressoar para todos, tá bom? Pega aquilo que para você faz sentido. Eu vejo aqui uma situação, é como se... E aí você tem que ver se é você ou se é alguém que você conhece, tá? É como se na hora de uma escolha final, alguém não escolhesse por você. Então, vamos supor, uma pessoa estava ali entre você e uma outra. É como se você não tivesse sido escolhido aqui. E aí, é claro que tem um sentimento de frustração, por isso que você tem essa carta aqui, né? No fundo de deck, que é a carta de dores de amor, aquela coisa de sofrer, de sentir, né? Quando alguma coisa que poderia ter sido não acontece, um relacionamento, essa pessoa escolheu ficar com uma outra. E eu tô vendo aqui uma pessoa que fica procurando bastante, sabe? Procurando saber como é que essa pessoa tá, com quem está, como é que foi depois dessa escolha. Eu não vejo isso como saudável, como bom, tá, gêmeos? Se for você querendo saber sobre essa pessoa, eu não vejo isso sendo positivo. Ou melhor, eu não vejo isso acrescentando na tua vida, tá? Aquela coisa de, não, deixa eu dar uma espiadinha, deixa eu ver como é que tá esse casal, se eles estão realmente de vento em popa, se a coisa tá indo. Eu não vejo isso sendo de grande valia, digamos assim, para você. Para quê? O que isso vai somar? O que isso vai agregar na tua vida? E eles estão falando que se essa pessoa não escolheu você, você tem essa carta aqui que fala de trocas justas também. Então, tem uma outra pessoa com quem você pode trocar e você vai entender lá na frente que vai ser melhor. Que bom que essa pessoa não me escolheu. Assim, meu caminho ficou livre para que eu encontrasse aquela outra que tem mais a ver comigo, que valoriza mais quem eu sou. Mas isso você só vai enxergar quando realmente acontecer. Tá. Uma outra situação que eu vejo aqui, gêmeos, são vocês numa espécie de affair, digamos assim, uma espécie de romance, uma espécie de flerte entre uma possibilidade profissional, tá? Você e um caminho profissional, você e uma possibilidade, alguma coisa que se abre como possível, carreira, profissão. Ah, e se eu fizesse tal coisa? Então tem aquela coisa de tô namorando essa ideia. Isso pode te dar muito dinheiro, tá?
Tem um caminho bom aqui. E eles estão falando que saiba analisar por várias perspectivas, porque inicialmente pode ser que você não veja grande potencial nisso. Mas depois a coisa se mostra como interessante, tá? Isso pode prosperar. Isso pode trazer para você um estado de bem-estar material muito grande. Ok? Vanessa, não sou eu que estou fuçando as redes sociais de ninguém. Não fico perdendo meu tempo. Ótimo. Mas tem alguém, então, dando uma olhadinha na tua rede social, querendo saber sobre você. Pode ser que essa pessoa tenha se arrependido da escolha que fez. Porque você tem a carta da escolha e a perspectiva. Então, isso aqui pode ter sido uma escolha que alguém fez e que depois tenha entendido tardiamente que não foi uma escolha boa. Mas o que resta para essa pessoa é simplesmente observar de longe aquilo que perdeu, você. Então também tem essa possibilidade. Tá. Cadê meu deck? Tá, vamos com esse aqui. O que mais então para Gêmeos? Vamos lá, geminianos. O que mais aqui para os meus amores? Gêmeos. Um cavaleiro de paus. Quatro de pentáculos. A rainha de copas. A lua. Tem um caminho que para vocês ainda não está muito claro. É alguma coisa que se apresenta, mas é como se aqui, Gêmeos, você quisesse ter mais clareza, mais certeza sobre o que esse caminho tem para mim. É como se nesse momento, apesar de você se sentir bastante atraído por uma possibilidade, um caminho, ao mesmo tempo é como se você quisesse ter mais garantias de algo aqui. E a gente pode estar falando de comercial, de projeto, de relações, de amizades. É uma coisa que tem aqui que pinta, mas é tipo, ainda não está muito claro para mim o que esse caminho tem. Você está numa energia de 4 de pentáculos, não estou muito afim de arriscar, não. A gente pode estar falando de um investimento, de você querendo investir numa carreira. Agora, vocês estão muito tentados a isso. Muito tentados a isso. Eu vejo, inclusive, você querendo guardar dinheiro, eu vejo você querendo... Sabe aquela coisa de vou fazer ali, vou ter uma reserva para emergências... Aliás, o teu desafio aqui é juntar dinheiro também, né, ô Gêmeos? O teu desafio é juntar dinheiro. Você tem uma lua na casa 4. Ela tá domiciliada, né? A gente chama assim. O que é lua domiciliada? Ela tá na casa dela. Esse arcano aqui é o arcano de Câncer. Câncer ocupa a casa 4, então essa carta está domiciliada, ela está em casa. É uma carta que fala de casa, de família, de passado, de mãe, de infância, de traumas. É uma boa chance aqui, tá, Gêmeos, para alguns de vocês curarem coisas, feridas, né, correlacionadas a esses assuntos. Também vejo vocês querendo cuidar mais do seu cantinho, do seu lar, da sua casa. Eu vejo também você se abrindo para novas conexões, tá, Gêmeos? E aí você tem que ver, Vanessa, eu tô me abrindo porque eu quero descobrir novas amizades, eu quero fazer novos amigos. Vanessa, eu tô me abrindo porque eu quero uma pessoa nova no meu campo afetivo romântico. Então eu vejo você nesse movimento
Gêmeos, de se abrir, tá? Para o que a vida tem, para as conexões, para as pessoas. Agora, que ninguém venha pedir dinheiro emprestado para Gêmeos, né? Porque aqui você não tá para nada disso. É tipo, não me venha pedir dinheiro emprestado. Não quero, não vou, é meu, sabe? Você tá muito nesse movimento aqui. Você abre aqui com o Cavaleiro de Paus, que é um cavaleiro empolgado, tá querendo ir adiante em alguma coisa. E aí você esbarra naquilo que eu falei. Você tá querendo ir em frente em alguma situação, mas é como se você quisesse ter mais garantia ou mais clareza sobre o que tem aí pra mim. Sabe? E aí a gente esbarra naquilo que eu falei. Não tô querendo arriscar muita coisa, não. Tá. O que mais aqui para Gêmeos? Uma rainha. Você tá com uma rainha de copas e uma rainha de pentáculos aqui. Uma rainha de copas, uma rainha de pentáculos. Eu tô falando, tá vendo? Você tá focado aqui na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no conforto do seu lar. Você tá querendo investir, comprar coisas para tua casa. Você não tá querendo gastar com outros, tá? Você não tá. E tudo bem, tá, gente? Não vem com aquela coisa de, então eu sou egoísta. Não, é que a sua prioridade aqui agora é a tua casa, é a tua família. Tá tudo certo. Tá tudo certo aqui. Eu vejo você querendo juntar dinheiro para uma boa viagem, para um passeio. E o que é importante para você, de repente, não é importante para os outros. Talvez outras pessoas não entendam, né, suas prioridades. Por que você está guardando dinheiro para uma coisa que para o outro não é importante? E aí, tudo bem, não é importante para o outro, mas é para você, tá? O que mais aqui para Gêmeos? 8 de copas. 8 de copas com 4 de pentáculos. Tem alguém aqui que está com dificuldade de largar alguma coisa. Um relacionamento, um trabalho, um projeto. E aí, você tem aqui um cavaleiro de paus, que é um cavaleiro assim, ele é muito empolgado, ele se atira. Então pode ser que você tenha criado grandes expectativas com relação a isso, mas sabe quando a coisa não está se desenvolvendo, não está se mostrando, o caminho não está se abrindo? Só que eu vejo alguém aqui muito apegado, tá? É uma dificuldade de soltar alguma coisa. Uma grande dificuldade de soltar alguma coisa. Então, por exemplo, tá, gente? Sabe aquele tipo de relacionamento que, de repente, tem muita química, tem ali uma libido, tem uma energia sexual, tem uma entrega e tal. Mas sabe quando você percebe que, de repente, não passa daquilo e você tá querendo construir algo maior? Né? Então, aqui você está pensando numa relação madura, você está pensando, de repente, em família. E o que eu posso construir com essa pessoa a longo prazo. Essa pessoa, ela é rápida, né? Um cavaleiro de paus é mais rápido, é mais... Vamos ver o aqui, o agora. Pode ser que alguns de vocês estejam com dificuldade de deixar um relacionamento que você já percebeu que não vai fluir, que não vai se desenvolver, porque essa pessoa não está buscando o mesmo que você. Para outros, é uma dificuldade de deixar um projeto, dificuldade de deixar um trabalho. E aí tem muito aquela... Isso aqui é muito complicado, gente. Porque ninguém pode dizer que é certo ou que é errado. É porque tem aqui, eu tô me conectando com uma pessoa que quer ter garantias. Só que nem sempre a gente tem garantias. Tem um caminho que ainda não se mostrou, que ainda não se revelou. Tá vendo? A lua tá aqui. Então, sabe o que eu tô pegando aqui, Gêmeos? Uma pessoa que tá muito no impasse.
Sigo numa nova direção? Ou continuo aqui? E aí você se pega naquele momento de, se eu seguir numa nova direção, olha que dificuldade que eu tenho de deixar alguma coisa, de desapegar. E como você tem essa lua, esse 4 de pentáculos, pode ter sido, inclusive, coisas que foram passadas para você desde a infância, apegos a coisas, lembrancinhas materiais. Sabe quem nunca teve, né? Aquela caixinha de lembranças. E aí tem pessoas que conseguem, por exemplo, se desapegar, né? Fazer, isso aqui não faz mais sentido, mas tem outras pessoas que são mais nostálgicas. E aí guardam aquilo, mas é tão complicado, porque tem gente que guarda, mas ao mesmo tempo, nossa, isso aqui me traz mais lembranças, eu queria conseguir desapegar de certas coisas. Tá, o que mais aqui para Gêmeos? Um 5 de copas é sobre saber lidar com as frustrações, saber lidar com aquilo que não deu certo, com aquilo que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E lá no começo da tua leitura a gente falava de alguém que fez uma escolha, onde de repente você não foi a prioridade dessa pessoa. Então a gente pode estar falando aqui, e tudo bem, tá, gente? Meu trabalho aqui não é julgar ninguém. Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas dificuldades. Tem alguém que está muito apegado aqui a um passado. Tem alguém que ainda lamenta muito alguma coisa. Eu sempre deixo indicação, tá, meus amores? Aqui no primeiro comentário, se você sentir que deve fazer terapia, aqui também tá bastante interessante para você trabalhar essas questões, para desapegar, né? Isso aqui é muito profundo, por exemplo. É um fragmento que eu peguei aqui. Lógico que isso aqui que eu vou falar não é para todo mundo, mas eu peguei aqui uma pessoa que o pai deixou a casa, deixou a família. Isso aí é coisa de passado lá, entendeu? Só que para essa pessoa ainda machuca muito. É uma pessoa que foi criada pela mãe. A mãe foi mãe e pai. Foi pai, né? Que o pessoal chama aí. Então, mas para essa pessoa com quem eu estou me conectando, é uma pessoa que ainda tem uma ferida emocional com relação a isso. Meu pai deixou a gente. Meu pai bebia, ó, tá vendo? Então são coisas aqui que de repente você tem a serem trabalhadas. Isso pode estar, inclusive, estagnando algum setor da sua vida. Você não sabe como que isso reflete no setor material de uma pessoa. Pode ser uma pessoa que enfrenta dificuldades no setor romântico. E aí você não sabe, né? O que tem ali do passado que influencia. Pode ser o medo de você repetir uma história que a sua mãe viveu. E aí isso pode estar se dando de forma inconsciente. Eu não consigo manifestar um relacionamento pelo medo inconsciente de passar pelo mesmo que minha mãe passou. Tá, mas aí é um papo mais cabeça, né? Aí você tem que ver em terapia também. O que mais aqui para Gêmeos? Então tem alguma coisa aqui, Gêmeos, vocês têm que deixar para trás, tá? O que mais? Pode ter a ver com culpa, remorso, arrependimento. Às vezes a gente se arrepende, né? A gente se arrepende de, nossa, ali eu fui tão boba, ali eu fui tão ingênua. Cuidado com essa energia do autoflagelo, né? O que mais aqui para Gêmeos? Obrigada. Ó, tá vendo? Ó, a perspectiva e o enforcado. Então tem alguma coisa aqui, Gêmeos, que eles estão falando, tá na hora de você enxergar por uma outra perspectiva, por um outro viés. Sabe? É tipo a mesma história. Só que eu posso enxergar essa história da perspectiva do herói, da perspectiva do vilão. Quem é que tá certo, quem é que tá errado nessa história. Pode ser que você esteja focando numa visão, numa perspectiva de uma história, onde você está focando muito no que você perdeu. Mas e o que você ganhou também? O que você aprendeu? É o olhar diferenciado para uma situação. Já fizeram esse exercício? É incrível. Às vezes a gente olha para uma situação e você fala assim, cara, só consigo ver o lado negativo de uma coisa. E aí você começa a ver o lado positivo também. E aí você fala, caramba, que interessante. É lógico que tem situações que não tem lado positivo, mas algumas tem.
Mas a gente fica ali, de repente, muito focado, muito imerso só no negativo, só no que eu perdi, só naquilo que não foi, que não aconteceu. Sem imaginar que se não aconteceu, é porque o universo tinha outros planos aí. Para mim, para uma outra pessoa, não sei. O que mais aqui para Gêmeos? O eremita. Estão falando da necessidade, Gêmeos, de você ficar no seu canto, de você se isolar, de você ter aquele seu momento de introspecção. Tá altamente recomendável aqui para quem quer experimentar exercício de meditação. Tem uma coisa aqui de quando você entra nesse movimento de introspecção, de silêncio, de resguardo, de exílio pessoal, alguma coisa você tem uma virada de chave muito madura, muito madura. Eu vejo você evoluindo como pessoa, como ser humano. Talvez hoje, Gêmeos, você esteja entendendo que tem uma virada de chave com a perspectiva e o enforcado. Talvez hoje você esteja entendendo quem você foi em determinado momento da sua vida. Talvez você lamente por não ter toda essa expertise, maturidade que você tem hoje, há tempos atrás. Talvez você se lamente, cara, puxa vida, né? Se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse passado por tanta coisa. Ou, mesmo que eu tivesse passado, talvez eu tivesse encarado de uma outra maneira. Mas tudo bem, tá? O importante, Gêmeos, é que aqui tem evolução. Aqui tem maturidade. Eu vejo vocês ganhando corpo, ganhando bagagem, experiência de vida, amadurecendo. E aí você entende que a vida é uma escola e que por mais que a gente tenha 60, 70, 80, 90, 100 anos, a gente segue aprendendo. Tem isso aqui na tua leitura. Última carta, por favor. Muito bacana. Ó, o carro. Seguir em frente. Carro é movimento, é avanço, é progressão. O carro é um arcano maior. Aliás, olha, gente, o arcano de Câncer veio assim, gritante na tua leitura, tá? Câncer fala de casa, de passado, de mãe, de casa, de família, né? Então, o arcano de Câncer veio muito forte aqui. Estão falando seguir em frente. Tem uma coisa de seguir em frente, mais maduro, mais preparado, mais tranquilo, né? Eu vejo vocês mais tranquilos aqui quando você entende alguma coisa que antes você não entendia. E aí você fala, cara, eu tô livre para seguir em frente. Era isso que eu precisava entender uma questão da minha vida. E tá muito forte aqui uma questão que tem a ver com o passado, tá? E olha, eu vou falar uma coisa, isso aqui tem a ver até com o passado, mas não pode ter a ver com o passado de infância, tá? Fundo de deck, um 7 de espadas. Pode ser que você seja uma pessoa que não acredite em relacionamentos. Vanessa, tá difícil. E aí você olha para a tua história, olha para a história da tua família, você fala, nossa, fica difícil acreditar. Então, mas não é impossível. Então tem coisas aqui a serem trabalhadas também, tá bom? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão, já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase. Mas se você ficou comigo até agora, deixa o joinha, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que tudo isso é muito importante, super agradeço esse reforço ao meu trabalho, tá? Se você quiser saber como é que vai ser o seu 2026, corre que ainda tenho vagas para a previsão 2026. É um apanhado geral. A gente vai ver a tua energia, como é que as pessoas vão estar te vendo, o teu lado material, financeiro, tua grana, né, o teu dinheiro, as relações sociais, campo amoroso, vamos ver, possibilidade de viagens, transições de trabalho, de carreira, vamos ver tudo. O assunto vai ser você, tá? Te entrego essa leitura em apenas 3 dias. Olha que maravilha. Então, se você tem interesse, tavernatarô@gmail.com ou então me procura lá no Instagram que eu também respondo, tá? É só esperar um pouquinho. Vamos lá?
Signos, o que nós temos aqui? Áries, Leão, Sagitário, Capricórnio, Câncer, Peixes, Escorpião. Destaque total para Câncer na tua leitura. Escorpião, Peixes, Virgem e Câncer novamente, tá? Meus amores, coloquem aí uma frase, uma afirmação. É muito importante a gente manifestar coisa boa na minha vida. Eu me liberto de um passado que não faz mais sentido para mim. Eu me liberto de um passado que não faz mais sentido para mim. Geminianos, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Um grande beijo nesse teu coração lindo, Papai do Céu te proteja. Te vejo na próxima.